Olá, você está entrando na Rinosfera, o podcast da Rhino & Partners. Papos estratosféricos sobre marketing, branding, cultura, esporte e todo tipo de assunto que vai tirar você do lugar comum. Acomode-se na cadeira e vamos juntos. Ô pessoal, que delícia estar aqui de novo com vocês para mais um podcast da Rinosfera, que está bacana, que é um espaço acolhedor, recebendo pessoas diferenciadas de N áreas, e hoje nós estamos com o prazer aqui de estar com a gente um partner da agência dos mais leais, confiáveis e frutíferos mesmo, de uma relação, de uma real parceria que a gente está estabelecendo há algum tempo já, que é a Andrea Funk, que é a presidente, a gestora da Comunica, uma referência em RP, assessoria de imprensa, e que nós estamos trabalhando juntos em vários projetos já há algum tempo. Então é com muita alegria que eu estou com a Andrea Funk aqui com a gente hoje. Obrigada, Fernando. Obrigada, Maurício. Eu que tenho o prazer de estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem feito aí uns trabalhos já há algum tempo muito positivos, e contar um pouquinho da agência, dessa nossa expertise, contar um pouquinho aí da nossa história, né? A Comunica fez 21 anos agora em janeiro, então a gente tem algumas boas histórias para contar, nossas e dos nossos clientes e parceiros. Obrigada. Muito bacana. A Andrea tem uma coisa, alguns vieses muito positivos, que eu tenho certeza que isso faz parte da dinâmica do dia a dia. Você está indo para a sua décima maratona, e quando eu falo maratona não é mini maratona 10K, 20K, é aquela grandona mesmo de 42 quilômetros. E a gente vai também falar um pouco sobre isso, até porque isso tem um olhar de energia, de vitalidade e de uma aproximação com pontes que nós estamos construindo aí no mercado esportivo. Com certeza. Eu vou agora em setembro fazer a minha 10ª maratona em Berlim. É uma das Six Majors, uma das mais desejadas maratonas do planeta, aí, 45 mil corredores. Eu acho que tem um ponto interessante também essa questão da maratona, né? Eu corro há 15 anos e você treinar para uma maratona é você ter foco, planejamento, e isso eu acabo incorporando no meu dia a dia também na agência, né? No planejamento dos clientes, nessa visão macro. Não é fácil não, a gente já tem a maratona da vida, né? Mas os 195 metros não são fáceis. Os 195 metros eu seguro. E eu acho que falando em maratona, né? Essa que você está citando em novembro, a gente a gente já está vivendo de certa maneira aí, eu diria conjuntamente, uma outra maratona, que é o desenvolvimento pela segunda edição consecutiva do trabalho de comunicação para a Bienal, né, do livro. E acho que é um trabalho que, de certa maneira, coroa essa relação que a gente tem de uma maneira muito legal. Queria ouvir de você, o que você está achando desse trabalho para essa edição, né? O que você achou do tema que a gente propôs, como é que isso está sendo reverberado aí nas ações de RP, de assessoria de imprensa? Eu acho que essa é uma grande parceria Comunica Brasil e Rhino, porque é uma maratona, né? 2022 foi um super case de sucesso em termos de comunicação. A campanha foi assim maravilhosa em 2022, vocês vieram com outra campanha maravilhosa para esse ano, não à toa que foi considerada a Bienal das Bienais em 2022. Definido, né? Pelo próprio cliente isso. E pela mídia, né? Definido pelo cliente, e esse bordão virou um bordão de mídia mesmo. Você tinha assim, as emissoras de TV considerando isso. Nós tivemos 640 milhões de mídia espontânea em 2022. Isso não é qualquer coisa, né? Então, assim, esse entrosamento das duas agências é que eu acho que trouxe esse sucesso para o cliente e que eu acho que é o objetivo principal da gente. Quando você fala 640 milhões, você está falando 640 milhões de reais de investimento se fosse comprado em espaço de mídia, é isso? Exatamente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Eu não tenho essa verba. Seria bom, né? É por isso que eu acho que a assessoria de imprensa, ela sempre foi o carro-chefe da nossa agência, né? E eu acho que ela é fundamental dentro do composto de marketing, né? Ela não se faz sozinha,
e tem que ter essa gestão integrada, né? Então, o que nós fazemos para a Bienal do Livro, para mim, é o caminho certo da comunicação, né? Você integrar aí várias ações, né? A parte de assessoria de imprensa e relações públicas, publicidade, os influenciadores hoje, né? A mídia digital, que hoje às vezes a mídia digital é que, inclusive, para nós traz mais cliente para assessoria de imprensa via e antigamente isso era o contrário, né, André? Antigamente, quando as empresas de assessoria de imprensa faziam um relatório, só tinha coisa digital, o cliente falava assim, mas eu queria ver isso na Veja, no impresso, né? E hoje até pela questão do clique, né, que está mais próximo, se inverteu nessa importância. A publicação digital, ela tem a agilidade, né, a rapidez. O cliente ainda continua querendo sair nos impressos, acho que é o composto, né? Você tem que ter um equilíbrio no teu planejamento. Você tem ações que você tem que comunicar muito rápido, então você vai para um grande, um G1, um UOL, que vão disseminar rapidamente para o Brasil inteiro essa notícia, mas o cliente continua querendo sair na Veja, no Valor Econômico, na Estado Dinheiro, no Jornal Nacional, né? Isso ainda é muito valorizado. E ainda sobre esse ponto da integração, é curioso, né? A gente tem uma reunião de pauta ali, de conversa antes de fazer essa gravação que vocês estão assistindo, e uma das coisas que a gente levantou é que em mercados mais maduros, né, como o mercado americano, por exemplo, essas ações de publicidade, de pensar a coisa mais do ponto de vista do marketing mesmo, e as ações de RP e as ações de assessoria de imprensa, ou até, vamos dizer assim, as ações de conteúdo, né, elas já nascem muito mais integradas, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem essa divisão, muitas vezes até pelo próprio cliente colocada, né, de serem duas empresas distintas. E eu acho que em uma época em que a gente fala tanto da importância do conteúdo, até como desdobramento de uma campanha que nasce dentro da agência, é essencial mesmo, né, esse pensar conjunto. É essencial falar a mesma linguagem para tudo, né? Por isso que a comunicação ela tem que ser integrada. Você tem que entender o cliente, que eu acho que é o maior desafio, né? Eu sempre coloquei assim, o maior desafio é entender o cliente, né? E falar a mesma linguagem, no site, nas mídias sociais, na publicidade, as mensagens-chave, elas têm que estar ali em todas as esferas da comunicação do cliente. Tanto que quando a gente criou o conceito para esse ano, antes de levar para o cliente, a gente foi fechando um negócio juntos para saber o quanto que rendia, o quanto isso podia ter de mais amplitude, de maior amplitude, para você trabalhar bem as ferramentas, né? Com certeza. E é esse entendimento, né? Vocês entenderam o cliente para criar a campanha e a gente junto pensou de que forma isso, né? Isso vai atender melhor o cliente. Mas vocês são fantásticos na criação porque eu sou fã de vocês. E a gente fica muito feliz como ela acontece na sua mão. No caso da Bienal, com certeza é mais um case de sucesso aí que a gente vai ter nessa dobradinha. A gente já está vendo os números aí, né? Tanto de acesso a site como já as pré-compras de ingresso, tudo isso aí são números que eu brinco que às vezes eles assustam até outros clientes, né? Porque às vezes a gente vai mostrar o trabalho para um outro cliente e ele fala, nossa, mas eu quero um post desse aqui também que tenha 8.000 curtidas sem ter um impulsionamento. Acho que nesse ponto ajuda também o conteúdo aí que a gente está falando, isso é uma coisa muito prazerosa, né? A leitura, o livro. Com certeza. O tema ele faz parte hoje da nossa cultura. As pessoas esperam a Bienal. Sim, né? Tanto que a Bienal é agora em setembro e ela já está no ar desde maio. O trabalho começou, acho que começamos em abril, né? A campanha foi ao ar em maio, mas a gente começou acho que final de março, começo de abril, foi... André, mas e quando é o contrário? E quando a gente pega, por exemplo, uma empresa de um nicho muito mais técnico, né, ou muito específico, e a gente não tem aí um conteúdo que seja tão glamouroso, tão parte do dia a dia, né? Então, sei lá, você pega, mesmo que seja na área esportiva, que a gente sabe que hoje os produtos aí que você estava falando são super técnicos, né? A gente deixou de falar de isotônicos apenas e entrou numa... Como é que funciona esse tipo de pensamento para esse tipo de cliente mais técnico, um pouco mais hard, vamos dizer assim?
Olha, o que eu falo, o principal é entender o cliente. O que é importante para ele dentro da estratégia comercial e de marketing dele. Nós já tivemos clientes que não queriam sair na Veja, não queriam sair na época numa Gazeta Mercantil, não querem sair no Valor Econômico, né? Às vezes, para o assessor de imprensa é até frustrante, porque você fala assim, olha, eu tenho aqui o Estadão querendo fazer uma baita matéria, e falou, não quero, eu quero sair sem desmerecer, mas no jornalzinho da cidade do interior do Mato Grosso, porque eu quero atingir esse público especificamente. Então, a gente entende o cliente, monta um planejamento estratégico de comunicação para atender o objetivo. A assessoria de imprensa tem que estar, ela é uma ferramenta de marketing, né? Ela faz parte do composto de marketing lá de Kotler, então ela tem que ser bem aproveitada nesse sentido. Dói no coração você falar para o jornalista assim, olha, o cliente não vai poder atender, porque então não adianta, você tem que ir dentro do que para ele é importante comercialmente. Então a gente monta um planejamento estratégico, quais são os públicos-alvo, vamos trabalhar negócio. Eu sempre monto um planejamento, eu estou muito focado, meu papel na agência hoje é muito na parte estratégica, né? Então, como eu vou colocar o cliente nesses veículos como mídia espontânea, né? Para agregar no negócio dele, seja conseguir novos clientes, novos parceiros, atingir os seus diversos públicos, que podem ser desde o consumidor final até governo, associações, enfim. E a partir disso, a gente trabalha de forma segmentada. Então, ele quer trabalhar em negócios, ótimo, temos uma linha de negócios. Ele só quer trabalhar o trade. Eu tenho clientes da área de indústria que não gostam que são multinacionais e que não querem falar de números, eles querem sair no trade, né? Então não adianta, eu tenho que trabalhar, né? Não adianta eu falar assim, olha, eu tenho força para te colocar no Jornal Nacional, se ele não quer. Uhum. É um tiro no pé, né? Eu gasto um esforço numa coisa que para ele não é importante. Uhum. Então esse planejamento ele é muito focado. A gente atende hoje, assim, a Comunica sempre teve a seguinte premissa, nós não queremos ser a maior, mas a gente quer ser a melhor. Né? E nesses 21 anos a gente conseguiu conquistar clientes que saíram das maiores e vieram para a agência exatamente pelo cuidado e atenção que a gente dava para cada um deles. E assim como nós, você tem clientes que estão com você desde o início, não tem? Temos. Isso é tão bacana, né? Porque é tão difícil. E assim, a gente sabe que o que é difícil, exatamente, manter e renovar essa relação. Eu vou falar do Kotler de novo, né? Marketing é a arte de conquistar e reter clientes. Não adianta eu conquistar e não prestar um bom serviço. Uhum. Então essa sempre foi uma premissa nossa. E durante muito tempo eu acho que ficava na ideia mediana, vamos dizer assim, a média da cabeça do profissional, de que o trabalho de RP, de assessoria, ele podia se resumir ali a enviar release para os veículos, né? Como é que isso evoluiu, né, para ações que a gente vê hoje, às vezes tão criativas quanto outras ações que a gente vê trabalhando o próprio consumidor direto, né? E como é que você vê o momento do Brasil nessas áreas, Andréa, em questão até de maturidade? Olha, a assessoria de imprensa, ela não é produzir um release e disparar. Hoje você tem ferramentas que você paga lá um X e você distribui para 3 mil jornalistas. Não é isso que o cliente quer, né? Se você quer qualidade, a palavra-chave é relacionamento. Então, na minha percepção, uma boa agência de RP, de assessoria de imprensa, ela tem que ter um bom relacionamento com os jornalistas, né? Foi uma coisa que, por exemplo, na pandemia, as boas assessorias se mantiveram atuantes, não perderam clientes ou perderam por força ali da situação, né? Mas esse relacionamento permitiu que você tivesse acesso aos jornalistas, né? Que foram para casa, trabalhar em casa. Se você não tem um relacionamento, você não vai achar. Você vai mandar para quem? Né? Você vai mandar para quem? Você vai falar com quem? Você não tem o celular, né? Eu acho que o mercado brasileiro, assim, a assessoria de imprensa começou no mercado brasileiro na década de 70, depois teve uma série de demissões nas redações, o pessoal migrou para a assessoria de imprensa, mas foi a indústria automobilística que trouxe dos Estados Unidos a ferramenta para o Brasil, né? Isso vem no crescente. Eu acho que é um mercado ainda que pode ser muito ampliado. Tem muita gente que não entende o que é assessoria de imprensa, né? As grandes empresas, sim, mas você tem aí um mercado de médias empresas, de pequenas, que nem sabe que isso existe.
Então é um mercado dão valor e não sabem o quanto podem ser beneficiadas por isso, né, André? Porque não sabe como funciona. Mas quanto que eu tenho que pagar? Mas como que como é que eu vou colocar a minha matéria lá? Então é um mercado que está crescendo muito. Hoje muitas empresas americanas têm até comprado algumas agências aqui no Brasil, incorporado, né, para fazer esse trabalho mais integrado, né? Então você tem aí uma fusão de pequenas agências que têm mercados segmentados que estão se unindo, mas é um mercado que tem muito ainda para evoluir. Eu sei que você já foi convidada a fazer parte de grupos multinacionais. O que te fez manter independente? Eu pergunto isso porque também tem muito a ver com a nossa independência, né? Para mim, aí eu volto àquilo que eu te falei, né, que eu falei para vocês antes. A gente nunca quis ser a maior, a gente quer ser a melhor. Então, a minha entrega, a qualidade da entrega do nosso trabalho está acima de tudo, né? É lógico que se você vai para um grande grupo, você perde um pouco o controle. Por que eu não quero ter 100 funcionários? Porque você perde a mão. Uhum. Né? O que eu ouço do jornalista que está na redação? Né? Muitas vezes essa Mega Blaster agência, eu vejo o dono quando eu contrato e depois eu caio aí num atendimento. A gente já conquistou muitas contas de clientes que saíram das grandes, né? E o cliente chegava e falou assim, olha, chegou num ponto que eu falo assim, deixa que eu escrevo o release e você só distribui. O que é isso? É falta de entendimento do cliente. Uhum. Então se você não consegue fazer um texto explicando, né, qual é a pauta, né? Para que serve a assessoria de imprensa? E hoje, né, que a gente tem esse público que até a gente citou aí falando da Bienal, que são os influenciadores, mesmo os formadores de opinião digital, que às vezes nem tem esse perfil de influencer, que não necessariamente são profissionais do jornalismo, que não necessariamente estão integrados aí a uma redação, né? É um pessoal que tem está muito mais solto, né? E como é que a gente foi se adaptar a essa nova realidade que já é um grande desejo das marcas? Acho que tanto quanto estar na mídia também tá numa boa com esse pessoal, né? Posso só complementar, vírgula, o quanto ajuda, o quanto atrapalha? Olha, essa raça. Tem os dois lados. Você falou assim que pode não ser jornalista. Não, a maioria não é jornalista, né? Eu acho que assim, o jornalista ele é um formador de opinião e o influenciador é um formador de opinião de um outro sentido, né? A gente teve assim, você não pode deixá-los de lado, eles têm que fazer parte daí desse composto de comunicação. E a gente tem outra boa experiência, e aí nós vamos voltar para a Bienal do Livro, né? A Bienal do Livro, e na edição de 2022, começou uma aproximação com os influencers. Nós abrimos a sala de imprensa para que eles pudessem também participar, foi bacana, mas percebemos assim, que é um outro perfil, é um outro interesse, é uma outra forma de fazer a cobertura, então você tem que atender, mas de forma diferente. Para essa edição, a gente fez conjuntamente uma ação linda com os influenciadores. Foi o primeiro encontro de influenciadores, né, da Bienal do Livro. A Rino criou uma ação, né, fantástica e nós fizemos um levantamento convidamos 140 influenciadores, fizemos um evento lá na biblioteca do Parque Vila Lobos. Influenciadores ligados à área de literatura, ao mundo do livro. Exatamente, esse foi bem específico, né? Que é o que eu falei, a gente volta àquela questão da especificidade do cliente, da estratégia, né? Então não tem como você não considerar os influenciadores hoje numa estratégia de marketing. Isso faz parte do pacote. Eu vou contratar uma assessoria de imprensa, mas você também faz ações com os influenciadores? Sim. E aí eu volto assim, o que você perguntou antes, né? O futuro aí da parte de RP, de assessoria de imprensa. Hoje você tem que estar muito mais digital. Você trabalha a mídia tradicional, rádio, TV, impresso, e ao mesmo tempo você tem a estratégia de assessoria de RP com os influencers. É fundamental.
E com essa mudança, né, que a gente enxerga do ponto de vista até do pedido, isso também se refletiu um pouco no perfil do profissional que hoje está atuando lá na Comunica? Porque se a gente fosse olhar para trás, né, eu diria que, sei lá, a maior parte também eram jornalistas. Hoje já tem um perfil diferente, tem gente que está vindo até da formação mais publicitária para fazer isso, ou a coisa se manteve como era? Tem. Na nossa equipe a gente uma coisa que muda muito é a idade, né? A faixa etária, né? Porque os profissionais mais novos eles estão mais integrados, essas novas conectados. Né? Então o pessoal da equipe que entra mais nessa questão dos influenciadores é um pessoal mais jovem. Mas a gente acaba tendo publicitários, designers, assim, o mix ali dos profissionais ele mudou um pouquinho. Né? Mas o meu foco principal é a parte de conteúdo. Bacana. Mas é um desafio. E harmonizar isso também, né, André? Porque eu entendo, e a gente passa isso aqui na agência também, né? Os nossos digitals, os nossos profissionais da área digital também têm uma idade, né? Eles são mais jovens do que os gestores. Mas é incrível quando essa galera vale a pena e quando eles estão interessados, a gente é um fomentador de conteúdo para eles e de experiências que eles piram, né? Eles falam, mas como assim? Como que eu não pensei nisso, né? Porque para eles têm essa questão do digital, mas eles não têm a experiência. Não tem quilometragem, né? Não tem quilometragem, é o que eu falo. Às vezes o pessoal, por exemplo, o cara trabalha... Quanto tempo você tem de assessoria de imprensa? Eu tenho 5 anos trabalhando como assessor de imprensa. Aí você vai contar, ele tem lá 3 anos como estagiário, assistente, estourou uma crise. Não sabe o que fazer. Ele sabe o que tem que ser feito. Daí a fazer e fazer bem feito é outra história. Então essa junção aí da experiência com esse pessoal mais novo, que eles são muito rápidos, né? Às vezes eu me bato nessas coisas do digital já. Resolve rápido, Resolve né? rápido. E a hora que você entrega um conteúdo diferenciado para eles, eles vão saber fazer aquilo acontecer, né? Mas tem um outro ponto que eu acho bem curioso, né? Nessa, vamos dizer, conflito de gerações. Quando a Rino completou 50 anos, a gente fez uma pesquisa para ouvir o que as pessoas de 50 anos, como é que era ter 50 anos, né, naquele momento. E também, obviamente, a gente aproveitou para falar com quem tinha a faixa de 50, com quem tinha entre 60 e 70 e poucos, e até com o pessoal mais velho, que a gente já tem uma geração aí hoje da turma que está acima dos 80 anos, que segue muitas vezes trabalhando, até ocupando cargos importantes. E a gente ouviu uma coisa que fez a gente mudar até um pouco o nosso jeito de pensar a comunicação. Essa turma que representa hoje na nossa pirâmide etária um perfil muito importante, eles não se sentiam representados na publicidade. Essa geração, essa mudança de geração que aconteceu, que óbvio, né, não é que a gente está desvalorizando isso, mas esse rejuvenescimento da comunicação, do jeito de fazer, do jeito de apresentar, o que essas pessoas diziam pra gente era assim, olha, mesmo quando aparece alguém da minha idade lá, não me sinto representado, eu sinto uma versão às vezes meio forçada disso, né? Eu acho que quando a gente olha de novo, pensando na geração da informação, também se a gente não tiver, como você colocou, né, esse mix, a gente corre esse risco, né, de ter uma informação, às vezes, um pouco até jovem demais para uma faixa que é importante. O que você acha disso, André? Concordo, eu acho que você tem que ter o equilíbrio, né? Acho que a comunicação é o equilíbrio, você tem que ter aquele ponto onde você é um pouco mais arrojado, e aí você pega essa turma mais jovem, né? E você tem o equilíbrio que peraí, não é bem assim. No nosso né? encontro, você os tem influencers não tinham só garotada. Não. Tinha uma mistura muito legal de gerações. Sim. Até porque a gente estava falando do mundo do livro. O mundo do livro leva, né, um pouco a uma maturidade, uma senioridade, por mais que a gente esteja acompanhando, e isso é muito interessante, os números estão provando isso, uma retomada de interesse pela leitura nessa garotada mais jovem. Sim. Isso também é bem bacana que está acontecendo. Sim. E perfis distintos, né? Então você tinha lá o influencer que ele era
focada em literatura clássica, e você tinha lá o cara que curte true crime, ou né, romance, então é bem diversificado. Eu não sei se chegou essa informação para vocês, mas o pessoal da Meta que fez palestra no encontro achou assim a ação fantástica. O que nós conseguimos reunir ali, a variedade de influenciadores, os perfis, né? Os perfis foram assim muito elogiados. Acho que vale a pena até para quem está assistindo e perguntando, mas vamos resumir um pouco do que foi essa ação, né? Porque mais do que a gente simplesmente levar os influenciadores lá para falar sobre a Bienal, eu acho que teve algumas ações, né? Essa da Turma da Meta, por exemplo, achei que foi muito bacana. Sim. Numa tentativa até de profissionalizar mesmo o trabalho deles, né? Dá uma resumida para quem está assistindo aí, o que foi essa ação? Nós reunimos convidamos esses 140 influenciadores, então eram influenciadores que escreviam sobre, de alguma forma estavam conectados com a leitura, né? Podia ser um cara que escrevia sobre livros de gastronomia, infantil, romance, literatura religiosa, quadrinhos, enfim. E aí nós tivemos algumas palestras, né? O pessoal da Meta falou exatamente sobre como você potencializa o seu resultado nas redes sociais. Aí nós tivemos uma outra pessoa que falou como você trabalhar melhor a questão da literatura, né, nas mídias sociais. Tivemos uma ação fantástica que foi composto o press kit deles, né, foi uma mala que a Rhino organizou aí a ação com alguns artistas, né, que plásticos que pintaram. A gente pegou o pessoal de street art. Pegaram o pessoal de street art que pintou a mala com o logo, com as cores da. Aliás, só permitam uma interrupção, que esse é um dos próximos convidados aqui para participar da Rhinosfera, que é o Rafael, que é responsável pela Caramelo, que é um outro parceiro que também traz para a agência uma visão complementar focada no mundo das artes. E acho que essa ideia que o Fernando, inclusive, começou a desenvolver com ele, de fazer uma interferência na Bienal que fosse além da leitura, né? Sim. O nosso tema para esse ano é quem lê faz grandes amigos. Então, levar o mundo das artes, e nesse caso foi feita na hora ali, né? A confecção das tinham malas. dois artistas da Caramelo pintando 2 telas que no final foram sorteadas entre os participantes. Você não tem ideia, assim, o quanto eles se sentiram abraçados, esses influenciadores, e a gente ouviu assim, nossa, nunca fizeram isso pra gente. Nossa, obrigada por nos incluir. Não, e por que a mala, né? Porque a mala estava recheada de livros. Sim. Né? Isso que foi bacana, né? Também. Ali foi um spoiler, né? Assim, porque os expositores são 200, acho que, se não me falha a memória, esse ano a gente tem 287 expositores, muitos mandaram obras que fizeram parte desse kit para eles receberem em primeira mão alguns lançamentos. Né? E a gente tinha uma bancada, o que não coube na mala, estava na bancada e eles podiam... Gente, para quem gosta de livro, assim, é o suprassumo, né? Você precisa ver a felicidade no olhar desse pessoal e falar assim, nossa, que bacana. Tá levando 50 livros para casa, 60 livros para casa, foi incrível, né? Foi fantástico, foi uma ação assim, excelente. Nós vamos ter uma sala para eles específica para os influenciadores na Bienal. Com a imprensa, vai estar separado. Foi o que a experiência nos Eu colocou acho que foi ali. Positivo, até porque a expectativa, o jeito de conversar. E esses influenciadores que estiveram no encontro, eles são hoje os influenciadores oficiais da Bienal, então eles receberam a credencial, né? Tem um status diferente. Tem um status diferente. E assim, tudo, que fique claro, né? Tudo assim, em nível editorial. Ninguém está ganhando nada para falar da Bienal. Claro. Não é isso. Essa mala, até não só falar, mas essa mala inclusive já está aparecendo aí no fundo de algumas telas dos streamers que falam sobre literatura. Já teve 2 ou 3 que foram falar e você via ali no fundo. Já compõe o cenário. Não, já tem um maluco, né? Que tatuou a mala, uma moça, a Luca, então, que tatuou a mala no braço. Tamanha o grau de envolvimento que ela teve com a história. Eu queria só,
eu sempre fico com receio das pessoas falar, mas é que a Bienal é uma coisa tão gostosa que, né, que ela fica... Mas a gente tem um outro trabalho que eu gosto bastante, que a gente também faz em conjunto, que é com a Xandô. Sim. Que são os sucos e leites, né, e que num primeiro momento também pode parecer que é uma coisa até mais simples, porque a gente está falando de um produto do dia a dia, mas que carrega uma tecnicidade aí muito importante, né? A gente faz um trabalho, eu brinco que é quase um jornalismo nutricional ali, né? Porque tem essa... Quando a gente chega num desafio desses, André, que tem que mais do que mergulhar num texto, tem que estudar um pouco, tem que entender. Como é que isso funciona lá dentro do time da Comunica? É entender o cliente, entender o mercado no qual ele está inserido. Né? No caso da Xandô, a Xandô é um laticínio que faz, né, que faz parte do grupo da Fazenda Colorado, que é a maior fazenda leiteira da América Latina. A gente trabalha nessa comunicação muito focada B2C, né? A gente quer mostrar o diferencial dos sucos, que são sucos integrais, do leite tipo A1, tipo A2. Então eu acho que a gente ajuda na nossa comunicação com a imprensa e na parte de comunicação digital que vocês cuidam, a ajudar a criar um mercado, a esclarecer, né? A estabelecer diferenças e entender por que o nosso leite vale mais. Exatamente, né? Porque às vezes você tem um produto que custa mais caro, mas por que ele custa mais caro? Né? Às vezes a pessoa vai lá e está acostumada, por exemplo, a comprar uma caixinha de leite do supermercado e mas esse custa 4, outro custa 8. Por que ou um suco com açúcar e um suco natural. Exatamente. Então o nosso desafio na parte de imprensa e acho que na comunicação digital é mostrar exatamente, mostrar o valor do produto. Né? Para isso você tem que fazer um trabalho de comunicação que ajude a criar cultura, a mudar paradigma do consumidor. Bacana. Né? E a gente pode dizer que é um trabalho quase social também, né, André? Tudo bem que, de novo, a Xandô é uma empresa que eu diria que nasceu para o bem da humanidade, né? Em teoria, todas as empresas deveriam ser assim, mas é um trabalho social de educação mesmo, né? De educação, a busca da saudabilidade, né? Então, por exemplo, na parte de imprensa a gente trabalha muito sempre com referências de nutricionistas, porque você corrobora ali o conceito, né? E o que você tem de produto do cliente. Eu acho que esse é um outro case de sucesso da Comunica Brasil com a Rino. Bacana. Para a gente começar, acho que a finalizar aqui, né? Tem alguma coisa de grande tendência que você vê para a sua área no futuro? E uma outra coisa que o pessoal também às vezes, principalmente os estagiários que trabalham aqui com a gente, perguntam, escuta, como é que é a formação para trabalhar nessas áreas mais verticais, né? Seja em eventos, seja numa questão mais técnica, ou no caso de assessoria de imprensa, como é que essa moçada que está se preparando aí enxerga, se prepara para isso? Eu acho que essa moçada, ela vai muito assim, ela acaba não tendo essa visão macro que a gente tem. Pelo menos essa é a minha percepção no momento. Né? Eles vão muito nichados. Então é o digital, eu quero fazer só isso. Quando você pega profissionais de mais tempo, a gente tinha que ter essa noção do todo. Né? Então hoje é mais compartimentalizado. Acho que a atuação ela é mais focada. Eu brinco aqui na agência que... Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Eu concordo, eu brinco aqui na agência que eu tenho 46 anos de propaganda, 47. Eu consigo pegar um briefing, trabalhar o anúncio, fazer o layout, finalizar, comprar a mídia, negociar a mídia, comprar o espaço e entregar o material. Isso. Eu consigo, eu não quero, Sim. nem preciso. Mas deu barata voa que só tô eu amanhã o anúncio está onde tem que chegar, a peça digital está onde tem que chegar. Então essa compreensão do todo é uma coisa que a gente sente falta nessa formação, que foi ficando muito específica mesmo para a formação. E a gente sente isso nas faculdades, né? Você dá palestra em faculdade, eu dou palestra em faculdade, a gente percebe que está acabando aquele médico de família, aquele cara que entende o genérico da coisa como um todo. Você está formando uma turma muito especializado em. Só que antes de ficar especializado em, tem que entender o todo. Então, aí perde no todo. Não tem essa percepção macro do cliente, né? Também, eu pego o brief, eu faço planejamento, eu produzo o texto,
E às vezes eu sei que é muito mais rápido do que se eu passar adiante, você fala, não, mas né, tem gente para isso, então por que você... Né? Porque então, tem hora que precisa, né? Porque precisa. Então acho que falta isso um pouquinho no mercado, né? Tanto é que você pega na parte de formação universitária, hoje você não tem mais a comunicação social, antes era comunicação social, acho que era jornalismo, publicidade e propaganda e relações... Os primeiros anos eram... E relações públicas, né? Agora você tem rádio e TV, então foi afunilando, foi picando. E o profissional, eu acho que tem muito a ver também com essa geração X, Y, sei lá o quê, que o cara fala, não, eu quero fazer isso. Não, mas por que você não aprende? Não, mas eu não quero aprender, eu quero isso aqui. Eles são mais... mais diretos, mas ao mesmo tempo perdendo essas arestas que são sempre positivas. Que são importantes, né? São importantes. Aí quem continua tendo essa visão são aqueles que acabam indo, na minha opinião, para cargos mais de liderança, porque tem essa visão mais ampla. Tudo bem, você faz isso aqui, você vai fazer isso aqui. E você percebe isso de cara, né? Tem gente com 19, 20 anos que nasceu para liderar. Sim. Você percebe o cara na hora, falou, pô, esse cara não vai passar pelos degraus intermediários, ele vai chegar, a gente passou aqui, pequenos, grandes gênios, que você olha e fala, essa menina, estou falando de uma estagiária que passou por aqui, que não tinha como ela fazer o circuito das águas, que eu chamo. Fica um pouco na criação, fica um pouco na mídia, fica um pouco no atendimento. Ela nasceu para liderar. E a gente já colocou ela sentada com a gente. Eu já e tive... em uma semana ela estava dando ordem no diretor de arte de 40 anos de idade. Eu já tive situações dessas. Era estagiária, escrevia muito bem, se interessava, tinha essa visão de planejamento. Ela saiu de estagiária para atendimento. Direto. Bom, pessoal, para quem está gostando dessa história, quer ouvir um pouco mais, a gente também convida você aí, que é responsável pela gestão da comunicação de uma marca, se quiser ter esse papo conosco aqui, vir conhecer um pouco do que a Rhino Partners e não só a Andréa, mas os demais partners que a gente tem aí pode oferecer para você, vem falar com a gente marca um café, apresenta, comunica como um todo. E acho que a gente agradece, Andréa, agradece mais do que esse papo, né, que pra gente é tão curioso, agradece essa amizade aí que a gente foi criando, essa confiança profissional, essa admiração mútua que a gente tem por você e que venham novos, já estamos inclusive falando de um possível novo aí, quem sabe daqui a pouco a gente também já... Essa via de mão dupla é bacana também que a gente está construindo, né, André? Sim. Não só a gente te apresenta e te indica clientes, como você também para nós. Então eu acho que essa é a verdadeira parceria. E a gente é muito grato por essa lealdade que existe entre nós. É muito bom ter você. E a gente tem uma sinergia boa para trabalhar, né? Eu acho que você faz, tem que ter... Faz fácil, né, André? Faz fácil. O faz fácil que não significa que seja raso. Faz fácil, sério e profundo. E eficaz. É isso aí. Muito bom. Não, eu que agradeço estar aqui. Eu acho que a Rhino é minha casa. O Fernando sempre fala, vem para sua casinha. Então, assim, eu tô em casa aqui. Eu acho que é integração 100%. E é mesmo. Muito bem-vinda sempre. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. E obrigado também para você que está aqui nos vendo. Valeu.